الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Em nome de Deus, clemente e misericordioso, louvado seja Allah, Senhor do Universo. A paz e as bênçãos de Deus estejam com nosso amado profeta Muhammad e com todos os profetas e mensageiros. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos na última sexta-feira deste ano 2020, e inshallah estamos despedindo este ano, mas nós devemos refletir e aprender as lições com a velocidade da passagem do tempo. Porque o ser humano, Allah subhanahu wa ta'ala criou o ser humano e criou para ele a consciência e a mente para que ele pensar ser diferente das outras criaturas. Então nós devemos aprender a importância e o valor do tempo. O tempo é algo limitado na nossa vida. E uma pessoa tem à sua disposição apenas os anos de vida que Allah Altíssimo seja lhe destinou. Então é impossível armazenar o tempo, impossível também pará-lo e apressá-lo. O tempo, a vida, é um dos mais valiosos favores que Allah subhanahu wa ta'ala agraciou ao ser humano. Por isso, alguns sábios dizem que o tempo é como o ouro. Outros dizem que o tempo é como a espada. E outros ainda dizem que o tempo é a vida. E todos eles estão certos, porque o tempo é mais valioso do que o ouro e mais afiado que a espada, e o tempo é a verdadeira vida do ser humano. Por quê? Porque o tempo é o espaço cronológico que começa no nascimento de você, de cada um de nós, até a sua morte. Esse é o tempo. Quando nós falamos a vida mundana, tem pessoas que pensam a vida mundana, pensam a vida de todas as pessoas desde Adão até o dia do juízo final. Não. Quando alguém fala a vida mundana, você tem que pensar a vida mundana é sua vida só. 60 anos, 70 anos, 80 anos, é isso, a vida mundana. Não pode pensar que a vida mundana desde Adão até o dia do juízo final, porque isso não é sua vida, vida das outras pessoas. Então o tempo tem valor econômico, por isso os estudiosos na economia eles dizem que o tempo é dinheiro. O tempo é dinheiro. O tempo tem importância social e tem também importância pessoal. Um sábio disse, para perceber o valor de um ano, pergunte a um estudante que foi reprovado. Se você quer aprender ou saber o valor de um ano, pergunte um estudante que reprovou. E para perceber o valor de um segundo, pergunte ao sobrevivente de um acidente, porque ele vai saber qual a importância e o valor desse segundo. O Alcorão Sagrado e as tradições do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, deixaram claro que o Islã considera o tempo um recurso muito valioso. Quando Deus disse no Alcorão Sagrado, fez muitos juramentos
pela era, pela alvorada, pela noite. Allah subhanahu wa ta'ala, por exemplo, disse pela era, wal asri, que o homem está na perdição, salvo os crentes que praticam o bem, aconselham-se na verdade e recomendam-se uns aos outros a verdade, a paciência e a perseverança. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam instruiu seus seguidores e, consequentemente, os crentes a conhecerem e valorizarem a importância do tempo em várias tradições. Entre elas, que ele diz, existem dois favores de Deus que são esquecidos por muitas pessoas. Existem dois favores que são esquecidos por muitas pessoas: a saúde e o tempo livre. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também disse, confirma o valor do tempo ao dizer que no dia da ressurreição os pés do ser humano não se moverão do seu lugar enquanto não for interrogado acerca de 4 coisas: a sua vida, onde a passou; a sua juventude, onde a passou; a sua riqueza, como a ganhou e aonde a gastou; e acerca das suas ações. Então você tem que saber que você será interrogado por seu tempo, onde você passou seu tempo. Na verdade, o tempo de uma pessoa é a sua vida real e é a fundação para a sua vida eterna no paraíso ou no inferno. Al-Hasan al-Bisri, que Allah tem misericórdia dele, ele diz: ó filho de Adão, você é apenas alguns dias contáveis. Cada vez que se passa um dia, passa uma parte de você. Você apenas dias contáveis. Cada dia que passa, passa uma parte de você. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recomenda-nos a aproveitarmos o nosso tempo, dizendo: aproveite 5 coisas antes de acontecer outras 5. A sua vida antes de morrer, a sua juventude antes de envelhecer e a sua saúde antes de adoecer, e o seu tempo livre antes de se ocupar, e a sua riqueza antes de empobrecer. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos recomendou aproveitar a situação, o momento real que nós estamos vivendo nele. Por isso o Alcorão também diz, Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão, que no dia em que depararem com aquilo que lhes foi prometido, pensarão não haver permanecido no mundo terreno mais de que uma hora de um só dia. As pessoas no dia do juízo final vão pensar que não viveram nesta vida senão uma hora. Numa narrativa que quando o anjo da morte chegou até o profeta Noé, se dirigiu ao profeta Noé para lhe retirar a alma dele no momento da morte. Depois de que Noé, que a paz de Deus esteja com ele, ter vivido neste mundo mais de 1000 anos, antes e depois do
dilúvio, porque Allah mencionou no Alcorão فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما, que Deus viveu 90 e 50 anos chamando o povo dele para o Islã. Então o anjo da morte, ele perguntou ao profeta Noé, dizendo: como você está sentindo ao deixar este mundo? Você como está sentindo ao deixar esta vida? Porque você vai morrer daqui a pouco. O profeta Noé respondeu: todo este mundo, este tempo que eu vivi, parece que este mundo se assemelha a uma casa em que eu entrei por uma porta e estou saindo pela outra. Esta é a minha vida. Enquanto a vida dele é longa, mas ele está pensando que este mundo como uma casa, que ele entrou de uma porta e está saindo do outro. Um dos benefícios do tempo é a obtenção de grandes vantagens, lucros em pouco tempo. Nós podemos fazer grandes coisas se soubermos aproveitá-lo bem, pois o segredo do sucesso, desenvolvimento de muitos povos está no aproveitamento correto do tempo. Deus Altíssimo seja disse no Alcorão: Deus, quem vos criou da debilidade e depois da debilidade vos figurou, depois do vigor vos reduziu novamente a debilidade e a velhice. Ele cria tudo quanto lhe apraz e é poderoso e sabientíssimo. Neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala dizendo que o ser humano se nasce fraco, depois cresce e se torna forte quando jovem, e depois enfraquece novamente quando se atinge a velhice. Eu quero enviar ou fazer duas mensagens nesse dia. Uma mensagem para os jovens. O jovem deve se aproveitar a força que se tem para edificar boas ações no estabelecimento de boas relações e na prática do bem. Você, como jovem, esforce na qualificação da sua personagem em geral, em todos os aspectos da sua vida, educacional, intelectual, economicamente, religiosidade também. Por quê? Porque a juventude é a fase mais longa e importante da vida do homem. Por isso, a criança desejar atingir essa fase, a criança desejar chegar à juventude, e o velho querer ardentemente voltar a ser jovem. Isso significa que esse estágio, esse período da juventude é a melhor fase da nossa vida. Então você tem que aproveitar com obediência a Allah subhanahu wa ta'ala esse período. Porque os sábios dizem: Man shabba ala shay'in shaba alayhi. Man shabba ala shay'in shaba alayhi. Aquele que costuma na juventude fazer uma coisa, ele envelhece acostumado a essa coisa, praticar essa coisa. Outra mensagem para homens que já passaram da juventude, ou seja, para aqueles que já estão além da fase da juventude. Nós queremos dizer que na sua vida existem muitas experiências,
e você tem alcançado muitas conquistas, apesar das dificuldades que o atrapalharam e o impediram de alcançar muitos dos seus objetivos, mas você tem que ficar satisfeito consigo mesmo. E agradeça a Allah subhanahu wa ta'ala, agradeça a seu Senhor, seu Criador, seu sustentador, seu protetor. Agradece a Ele por tudo. E em outro lado, que se recorde que o tempo das brincadeiras, diversão já passou e o tempo jamais voltará. E seja realista, viva o momento real e que começa a preparar-se para a fase seguinte estágio, que é o encontro com Allah subhanahu wa ta'ala, encontro com seu Senhor. Não significa que só prepara para o encontro de Allah só os mais velhos. Não significa isso, porque a morte não conhece velho, jovem, criança, mulher, homem. A morte leva todos. Mas estamos falando agora com aquelas pessoas que já passaram da juventude, que começam a preparar-se para a fase seguinte, para o encontro de Allah com Deus subhanahu wa ta'ala. Pratique boas ações que retratarão na posteridade e invista o resto da sua vida fazendo o bem para deixar brilhantes marcas e bons efeitos, boas influências, conquistas, serviços sociais que fazem com que as gerações futuras se lembram de você e nunca se esqueçam de você, pois as boas recordações, as boas lembranças são como uma segunda vida. Deus disse no Alcorão, em Surat Yasin, que todos, ou a maioria, ou muitos muçulmanos recitam esse capítulo quando alguém faleceu. Então, esse Surat Yasin, ele fala, Allah subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Deus disse, nós ressuscitaremos os mortos e registraremos as suas ações e os seus rastros, porque anotaremos tudo em um livro lúcido. Portanto, aproveite o resto da sua vida pedindo perdão de Allah subhanahu wa ta'ala de todos os pecados, afastando-se de companhia dos insensatos, dos ignorantes, apegando-se aos justos e piedosos, preparando-se para o seu destino. Queridos irmãos, queridas irmãs, no fim deste ano, nós desejamos boa sorte para todos vocês, sucessos e bem-estar e felicidades para todos vocês, suas famílias, seus amigos e todos os povos, especialmente a todas as nações oprimidas do mundo. E oramos para Allah, oramos para que Deus Altíssimo seja ajudar-nos e orientar-nos, guiar-nos no futuro da nossa vida. Oramos para que não mais sangue seja derramado neste mundo. Esperamos que a injustiça não aconteça mais, inshallah. E esperamos que a justiça seja alcançada na nossa vida e na vida de todos os povos. Desejamos mais prosperidade para esse país, Brasil, e para todos os países no mundo, para todas as nações. Pedimos a Deus para guiar
todas as nações e povos para o bem e pedimos de Deus que proteja a todos contra doenças, epidemias, pandemias e que ajude os médicos e instituições de saúde em todo o mundo a poderem salvar mais vidas, inshallah, subhanahu wa ta'ala. E esperamos que o ano 2021 seja melhor do ano 2020 e nós sejamos ou seremos melhor também, porque o ano que é melhor não significa que o ano é melhor, nós somos melhor ou nós somos pior. A mudança não vem do ano, de nada, do céu, do céu. A mudança vem de íntimo de cada um de nós. Nós devemos mudar a nossa vida para melhor, para que Allah subhanahu wa ta'ala mude a nossa vida para melhor, inshallah. Sallu wa sallimu ala man amarakum Allah bis salat.